Paz, igreja, uma boa noite a todos. Gostaria que a igreja pudesse me acompanhar no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Atos, capítulo 3. A partir do verso 1, me acompanhe, por favor, nessa leitura. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: "Olhe para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande." E, pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: "Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas. Seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: "O Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo." E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança de Deus, que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: "Na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra." Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês,
para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, certamente a Tua graça tem nos cercado, nos sustentado e nos trouxe até aqui. Em um dia de semana, onde certamente, Deus, muitas dificuldades poderiam ter nos tirado desse encontro, o Senhor nos trouxe. Bendito seja o Senhor. Agora, Pai, nessa noite, diante da Tua palavra, que o nosso coração esteja atento, como aquele homem que olhou para Pedro e João. Que nós possamos olhar para Jesus essa noite e, atentos ao que Jesus tem a dizer, nosso coração seja fortalecido. Perdoa os nossos pecados, nossa maldade, idolatria e vergonhas com as quais muitas vezes, Senhor, buscamos viver. Mas nessa noite, renovados pelo Espírito Santo, o Senhor pode nos dar a condição de entender coisas que não entendíamos. Então, Senhor, que a Tua graça em nós opere o milagre do entendimento, para a glória de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Nós estamos nesse encontro, este que é o nosso 10º sermão sobre Atos, e ultrapassando agora esse pequeno limite do capítulo 2, adentramos o capítulo 3, e vamos estar pelo menos aí, de uma forma bem mais profunda, até o verso 10, com alguns pequenos trechos do 11 até o 26, que vai ser mais abordado na próxima semana. O capítulo 1 e 2 de Atos é um prelúdio, ou seja, uma introdução para aquilo que virá a ser o livro de Atos no decorrer e no desenvolvimento do livro. O capítulo 1 e o capítulo 2 trazem a narrativa no qual Jesus, antes de ascender aos céus, recebe os seus para uma última conversa e diz a eles que não se afastassem da região de onde estavam, porque o Espírito Santo viria sobre eles. Depois dessa narrativa, e 10 dias depois dela, o Espírito Santo vem sobre aqueles homens, e eles são cheios do Espírito Santo. É o que nós chamamos de Pentecostes, né? Costumeiramente, nos colocamos a dizer, é o Pentecostes de Deus. O capítulo 1 e 2 vai trazer esse prelúdio, e depois do capítulo 3, ou a partir do capítulo 3, a narrativa de Atos se torna constantemente um ciclo de acontecimentos que muitas vezes se parecem, embora sejam em locais diferentes, com pessoas diferentes, a igreja realmente engata, por assim dizer. Então esse povo que é perdoado por Deus e guiado pelo Espírito Santo, agora cheios, do Espírito Santo, eles estão imersos nessa realidade que é a igreja. John Stott chama isso, e esse momento do capítulo 3, John Stott chama de aventura missionária. Ele diz assim: o bravo navio, a Igreja de Cristo, é o nome do navio, estava pronto para içar as velas, impulsionado pelo vento do Espírito. Então, agora começa o start, de onde vai. Só que no capítulo 3, nós temos a primeira tempestade. Se nós estamos falando de um navio no mar, do que Deus quer tornar conhecido o Evangelho, você tem primeiro a tempestade. Aparentemente, a leitura que fizemos não demonstra nenhum distúrbio, mas no decorrer do capítulo 3 até o capítulo 6, nós percebemos dois protagonistas. Se no capítulo 1 e 2 o Espírito Santo é o grande protagonista, de alguma forma, eu espero que você entenda essa fala, você vai observar que do capítulo 3 até o capítulo 6, entrando no 7, as obras de Satanás e o próprio diabo se mostram deflagrados contra a igreja. Ele não é um protagonista, mas ele é um antagonista. Naquele momento ali, do 3 ao 6, você vai ver operações de Satanás, e é importante lembrar também a própria fala de Stott em seu comentário de Atos, onde ele vai dizer, olha, muito se parece a narrativa de Atos com a narrativa de Apocalipse, onde você vê o cenário de trás dos acontecimentos milagrosos de Deus, você vai ver um cenário de oposição,
Portanto, ler o livro de Atos em companhia ao livro de Apocalipse é observar os dois ângulos de algo muito parecido. Deus está fazendo coisas maravilhosas na vida daqueles homens e através deles, e de um outro lado, Satanás, o grande dragão, vem desenvolvendo-se com fúria, tentando e buscando destruir a igreja, ou seja, a semente daquela mulher que teve o filho arrebatado por Deus, em Apocalipse capítulo 12. Você vai ver inclusive a citação clara de que é Satanás tentando corromper a igreja em Atos capítulo 5 verso 3, quando Ananias é declaradamente um mentiroso diante dos apóstolos, e Pedro fala que Satanás colocou isso no seu coração, Ananias, né? Corrompeu o coração de Ananias. Satanás é citado enquanto persona no capítulo 5 verso 3. Então o que nós vemos? Que tipo de levantamento nós vemos? No capítulo 4, os apóstolos recebem oposição do Sinédrio e são presos. No capítulo 5, uma tentativa satânica de entrar na igreja e corrompê-la, com Ananias e Safira, naquele advento, aquela situação complicada deles mentirem o preço da sua propriedade. Satanás faz uma segunda tentativa de oposição. No capítulo 5, alguns apóstolos são presos e açoitados duramente, embora o parecer de Gamaliel seja favorável à soltura. Novamente no capítulo 7, nós temos uma nova deflagração, dessa vez apontando para o primeiro martírio da igreja com Estevão. Logo, essa narrativa do capítulo 3 até o capítulo 7, ela vai trazer, se eu for pensar no 1, vai trazer as zombarias de quem chamavam aqueles homens de bêbados, em seguida as ameaças, as prisões, o açoite e uma morte. É uma trajetória que a igreja encena, e eu acho que você pode pensar claramente na história do próprio Jesus Cristo dentro dessa trajetória, ora zombado, em seguida perseguido, arguído, julgado, colocado à disposição de malfeitores e finalmente morto. O que nos deixa muito claramente, antes de entrarmos no texto, que a igreja e cada crente, isso é maravilhoso, não somente cada crente, mas a igreja como um todo também encena aquilo que é o palco de Cristo nessa terra, zombado, escarnecido, preso, açoitado, morto. A igreja compartilha da história de Cristo, encena a história de Cristo, tanto quanto indivíduo, quanto enquanto corpo. Mas nesse momento aí a gente tem de lembrar do próprio Lucas, que nos apresenta que a trajetória de ofensas e ódio, ela iria continuar e ia ser uma constante na igreja. Lucas, no capítulo 6, verso 22, diz que os discípulos de Jesus, não precisa abrir necessariamente, porque é só uma citação por alto, mas capítulo 6, 22 a 26, vai dizer: vocês são odiados, insultados, serão odiados, insultados e rejeitados. No próprio livro de Lucas, que também é autor de Atos, você vai estar no 12:11 dizendo: olha, vocês vão estar perante governadores e autoridades. E também em Lucas 21:12, vocês serão perseguidos por amor do meu nome. Isso é maravilhoso perceber que a trajetória profética da igreja é cabalmente cumprida, embora ela não pareça desejável, embora ela não pareça bela e interessante, mas é a trajetória do seu próprio Cristo. No capítulo 3, onde eu peço que você nesse momento repouse seus olhos, nós temos esse que é o primeiro momento diferente daqueles que nós estudamos no capítulo 1 e 2, é um momento cotidiano. Situações como a igreja começou, vamos ver como é que ela se desenvolve. Pedro e João, verso 1, estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. É importante citar que o livro de Atos, ele tem como um dos objetivos explicitar a igreja e o seu cotidiano e o seu dia a dia. Às 3 horas da tarde pode estar em algumas bíblias como a hora nona. Os judeus começavam a contar suas horas das 6 horas da manhã, e aí a hora nona às 3, terminavam às 12, exatamente às 6 da tarde. Então os judeus tinham essa contagem. Na sua Bíblia pode estar a hora nona, na minha está às 3 da tarde. E nesse horário das 3 da tarde, eles iriam orar no templo. As 3 orações dos judeus eram justamente nesses períodos: 6, 3 da tarde
e 6 da noite, a oração final. Os judeus tinham esse costume e isso lhes era tradicional. Pedro e João eram judeus. E aí você fica pensando, poxa, mas não eram cristãos? Seriam cristãos, mas ainda como judeus guardavam sua tradição de oração. É a tradição de oração de Daniel, por exemplo. É a tradição que você vai encontrar no livro de Daniel, é a tradição que você vai encontrar no livro de Neemias. E nem toda tradição ela é má. Na verdade, quando ela é redimida ou ressignificada ou percebida aos olhos de Cristo, ela pode se tornar um instrumento até mesmo de disciplina espiritual. E algumas dificuldades que nós temos às vezes de lidar com a tradição é porque nós protestantes, às vezes quando olhamos para a tradição, nos lembramos do catolicismo romano, e aí a gente tende a jogar tudo para fora, jogar tudo para fora, jogar tudo para fora. Esses dias estávamos aí meditando sobre as palavras de Tomás a Kempis, que era um romano, no sentido católico. Então, ele muito ajudou pessoas aqui a perceberem aspectos sobre si mesmo, sobre humildade. Foi um livro interessante, né? A Imitação de Cristo, do Tomás a Kempis. Então, a tradição não deve nos assustar. Paulo mesmo em Coríntios vai dizer que nós devemos permanecer na tradição a qual fomos ensinados. A palavra tradição não pode nos amedrontar, ela não pode nos trazer um peso sobre os ombros. Mas eu quero ressaltar com vocês o orar. Observou aí? Eles vão orar. Existem aspectos do livro de Atos dos Apóstolos que deveriam nos trazer perspectivas sobre oração diferenciadas. Por exemplo, Jesus disse que o Pentecostes viria sobre aqueles homens, sim, mas não lhes mandou orar. E não lhes disse que o Pentecostes seria condicionado à oração. Então, assinalei alguns pontos aqui importantes. O Pentecostes veio antecedido de oração, mas não ordenado. Aparentemente, o primeiro milagre que vamos estudar aqui hoje, né? Não sei se foi o primeiro, mas é o primeiro citado. Ele é um milagre no qual eles estão indo orar. Se você perceber um pouquinho depois, Pedro, quando é preso em dado termo, a igreja está orando. Mas não necessariamente depois que ele é solto, lhes é atribuído tal soltura. Ou seja, Pedro, a igreja orava por Pedro. Pedro estava orando ao Senhor e lhe apareceu a visão que lhe levaria até Cornélio. Mas Pedro não estava orando por Cornélio e nem para receber uma visão. Pedro e João vão ser presos, né? E como você pode observar, eu peço que você ore, no capítulo 4, verso 23, eles oram. Repare que há uma oração. Uma vez soltos, 4:23, uma vez soltos, Pedro e João procuravam os irmãos e lhe contaram tudo que os principais sacerdotes e anciãos não tinham falado. Ouvindo isso, unânime levantaram a voz a Deus e disseram, estão orando: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste que por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Aí faz uma citação, mas eu quero que você atente o verso 31. Dá uma olhada no verso 31. Tendo eles o quê? Orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Incrivelmente, em todos esses eventos que eu relatei com os irmãos, em nenhum momento a palavra de Deus assinala que porque oraram aconteceu, e nem que oraram para que acontecesse. Presta atenção. Nenhum momento foi porque oraram, Deus fez. Porque iam orar, Deus faria. Por que isso é importante? Primeiro, a gente percebe que a igreja de Atos orava muito. E o segundo é que o fato de nenhuma das narrativas afirmar e conectar a oração aos eventos nos diz algo muito simples: a igreja deve orar porque igrejas oram. Mas como isso? Sim. Orar para nós deve ser como respirar. Por que você respira? Porque pessoas vivas respiram. Eu não planejo respirar. Não, eu vou respirar hoje. Que horas? 5:30. Não, você não vai respirar às 5:30. Você não vai respirar às 6 da tarde. Você não planeja respirar. Respirar lhe é inerente porque tu estás vivo. A oração, tal como a respiração, é um ato necessário e ao mesmo tempo um dever de todo crente. A igreja de Atos orava e Deus fazia o que Deus faz. Agora, não podemos ir além e dizer:
Deus não nos pede para pedir, Deus fala, peça que eu vou dar. Significa que orações, competições são completamente aceitáveis, que orações como essa de agradecimento e louvor a Deus são completamente aceitáveis. Agora, assuma e em primeiro ponto é necessário observar que, por que a igreja ora? Porque é igreja, porque o véu se rasgou e nós temos acesso ao Pai. A igreja ora porque é natural a ela esse contato, essa relação com Deus. Pessoas que oram só para pedir, ou só quando estão em momentos de aflição, ainda não aprenderam a orar, ainda estão como pagãos. Sabe como é que é o paganismo? O paganismo se classifica basicamente assim: eu tento subornar a divindade para ela me dar o que me é necessário, eu dou uma oferenda para ela e ela me dá o que é necessário. Então, muitos cristãos ainda, talvez sem perceber, têm um comportamento pagão quanto à oração. Eles oram quando precisam, oram quando estão aflitos, mas não oram enquanto a realidade que a igreja precisa viver. A igreja ora. Timothy Keller, em seu livro Oração, tem um relato maravilhoso de quando ele começou a orar. E ele disse que certa vez, se não me falha a memória, diagnosticado de uma doença, ligou para sua esposa, muito preocupado, e ela disse, precisamos orar. E ele, sim, precisamos orar, realmente, é uma doença, é muito grave, né? Ela, não, nós realmente precisamos orar. O que ela estava querendo dizer é, precisamos ter uma vida de oração. Timothy Keller, um pregador famoso, um preletor que nós admiramos, vida de oração. Precisamos ter algo com a oração que não se condicione a nossos pedidos e aflições apenas. Mas se de fato entendemos isso, precisamos mudar. Spurgeon dizia assim: eu trabalho de joelhos, meu lugar de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. Parece ser uma fala assustadora para nós que gostamos de livros ou para aqueles que gostam de ler, mas Spurgeon costumeiramente dizia que vencia suas batalhas contra si mesmo de joelhos. Bons livros ajudam muito, mas sem vida de oração isso é impossível. Oração é um dever, mas é uma necessidade. É um dever de todo crente, mas é uma necessidade. Ela tem esses dois lados. Lutero dizia assim, preste bem atenção porque essa frase pode lhe cair bem, ainda mais para uma quinta-feira à noite, preste bem atenção: atualmente estou tão ocupado que eu não posso passar menos de 4 horas por dia na presença de Deus. Isso facilmente seria o contrário: estou tão ocupado que não posso orar. É o que muitos dizem, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não posso orar. O que Lutero está dizendo aqui é completamente oposto: eu tenho tanta coisa para fazer que eu não posso passar um dia sem 4 horas de oração, estou muito ocupado. O que ele quer dizer é o seguinte: quanto mais, ou aparentemente, eu tenho que fazer, mais eu devo orar, para que seja feito. A oração é talvez um dos motivos pelo qual a igreja no Oriente tem mais crescido, na China e na Coreia do Sul. Robert Murray McCheyne vai falar o seguinte: o que o homem é sobre seus joelhos diante de Deus e nada mais. Você é o que é a sua vida de oração diante de Deus. E como é a sua vida de oração? Quando seu marido, aqui é um outro relato, quando seu marido estava em uma profunda crise de fé, Edith Schaeffer lhe dava suporte em oração diariamente e várias vezes por dia, sem parar. Ele andava pelo quarto de cima em uma profunda crise de fé que durou quase 1 ano. Ele andava de um lado para o outro, suas filhas ouviam seus passos. Francis Schaeffer, o grande apologista, filósofo cristão, irmão nosso. E aí o que acontece? Aquela mulher está lá no cômodo de baixo, fervorosamente garantindo aquele homem algum sucesso na loucura que ele estava vivendo com sua própria mente lá em cima. Uma esposa clamando pelo seu marido. Nossas dificuldades com oração são geralmente, eu gosto de citar essa frase que, se não me falha a memória, é do Leonardo Ravenhill, é que a oração é como se fosse uma Cinderela. Ela está lavando tudo, ela está limpando tudo, ela está varrendo a casa, ela está fazendo tudo pela igreja, mas ela não é vista, ela é anônima, ela não é lembrada. Ninguém aqui conhece os quartos de oração uns dos outros. E se de fato eles existem, se esses locais ou esse tempo, espaço existe, ele é de fato o que define muito ou quase toda a sua relação com Deus e sua vida de fé. Qualquer pessoa pode ler. Qualquer pessoa pode ler.
Alguns teólogos afirmam que a oração, inclusive, é o ato mais transcendente e elevado que podemos ter. Todos podem pregar, todos podem ler, gente pode dar discurso, gente pode falar da Bíblia, mas só os crentes podem orar. Então é o ato mais elevado, sublime e precioso, deveríamos valorizar isso. E o que acontece aqui então no verso seguinte, após nós nos atentarmos um pouco para a oração? Verso 2 e 3, um homem coxo. Esse homem é tão aleijado, por assim dizer, que ele precisa ser colocado lá. Ele não tem condições de subir até o pórtico naquela posição. A porta formosa, ela não é muito alta. Ela não era muito alta, mas ainda assim ele não tinha condições de se chegar até ela sem o auxílio de outras pessoas. Logo, esse homem está num grau de deficiência que o impede mesmo de chegar até lá. E diz a palavra de Deus que ele era levado todos os dias. Verso 2 aponta: todos os dias ele era levado para lá. Como muitos sabem, os aleijados, coxos, mãos mirradas ou mesmo defeitos aparentemente físicos e vistos eram classificados como impureza e até maldição. Logo, essas pessoas não entravam no templo, elas nem podiam orar nos átrios, elas não tinham o direito, ou diríamos aqui, o privilégio de se atentar diante do Senhor, na frente dos sacerdotes e diante do povo que orava nos átrios. Logo, esse homem não podia passar dali, era até onde ele podia estar. E ele foi colocado num local estratégico, pessoas indo para a oração, um local emocionalmente mais fácil de se conseguir algum trocado. Ele foi colocado lá, então um milagre, o inesperado acontece. O verso 4 até o verso 10 vão estar tratando desse milagre que nós lemos. Eu não vou repeti-lo, apenas alguns pontos, mas é importante ressaltar a fala de Pedro no verso 4. Olhe para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possui nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se ante. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé. Esse homem é curado milagrosamente. A dificuldade hoje, e é uma dificuldade grande, é de que muitas pessoas têm posições diametralmente opostas. Umas creem que os milagres existiram, mas eram atos daquele tempo, e de que eles não vão se repetir, e de que a realidade é que isso foi um modo como Deus operou no passado. E tem aquelas pessoas que vão olhar, muitas delas vão olhar para um outro lado, de que milagres são verdadeiros, são reais e podem estar acontecendo nas mãos de qualquer curandeiro. Todo mundo pode sair por aí curando, desde que seja o nome de Jesus. Esses dois núcleos de percepção me fazem lembrar de dois relatos. Obviamente, um deles a minha esposa e minha sogra podem lembrar. Quando a prima da minha esposa estava num culto e um pastor soprou do púlpito até a entrada de onde ela estava, mais ou menos uma distância de 15 metros, e ela passou a ouvir quando estava quase surda. Aquilo foi real, testemunhado, catalogado, observado alguns anos atrás, foi real. Além de testemunhas oculares, e eu a conheci nos dois momentos, você viu muitas pessoas ali assustadas, tentando entender o que aconteceu. Isso foi uns 5, 6 anos atrás, não é isso? Mais ou menos. Um outro relato importante, meu pai que me passou, foi minha avó, mãe dele, que estava com câncer. Eu não sabia disso até poucos dias, quando ele fez questão de falar isso para mim. Ele falou: sua avó estava com câncer, levamos ela no médico, o médico constatou lá um câncer, coisa estava complicada, então levamos a sua avó para um culto do reverendo Robert Walter McAllister, o pai do Walter atual, e foi lá em Botafogo, acho que era um prédio, um edifício que eles não estão mais, claro, mas é um edifício onde começou tudo. Meu pai levou minha avó até lá, o bispo McAllister orou, falou: você está curada. Minha avó voltou, refez todos os exames, e o médico, inacreditavelmente muito indignado, mandou que fizesse vários,
e depois de alguns anos fizesse de novo, e o câncer havia sumido. O câncer sumiu. E aí, diante disso, pessoas curadas, eu peço que a gente mantenha um cuidado extremo ao proferir falas como não acho que aconteça, ou é só botar a mão que vai. Ambas têm problemas muito sérios, mas Cristo cura. E o fato de Cristo curar ainda hoje é maravilhoso. O Evangelho está vivo e o poder de Deus está entre nós. O Espírito Santo cura pessoas, sim. Portanto, qualquer tentativa de não, mas elas não foram curadas, veja bem, eu sou testemunho ocular de uma, meu pai falando com muito apreço de outra, e eu peço que você tome cuidado para que curas sobrenaturais não lhe soem como mitologia ou como charlatanismo. Baratear coisas como essa pode correr o risco de você realmente estar indo contra o poder de Deus, falando coisas que não são, e de fato Cristo continua curando, sim, e glória a Deus por isso. Mas como podemos entender a cura? Eu gostaria de pensar aqui, como podemos entender a cura, no sentido de qual é o serviço que a cura tem para os salvos. O primeiro que eu queria assinalar com você, e olhando aqui para o texto, ele não fica talvez tão evidente, mas ele pode ser observado através de um texto de Isaías, a qual peço que vocês vão até lá comigo, Isaías 35, 6. A cura, e eu vou jogar aqui com as palavras de uma maneira que você possa não se escandalizar, mas a cura é uma amostra grátis do que Deus fará no futuro, no final. A cura é o prenúncio da vinda messiânica. Repare esse texto de Isaías, que aponta para a felicidade, Isaías 35, da Sião no futuro. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías capítulo 35, fique muito atento, isso aqui está apontando para Jesus em sua primeira vinda. O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará, receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e do Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, e Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos, olha que maravilha, saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará. Esse texto lindíssimo, que só de ler ele já dá alegria ao nosso coração, aponta para a vinda do Messias. Quando o Senhor cura uma pessoa, que fique bem claro, ele prenuncia a sua segunda vinda. É uma amostra grátis da bendita estada eterna com o Senhor. É como se ele nos mostrasse: eu posso fazer isso. Portanto, a cura, ela não tem valor em si mesmo do tipo um alívio momentâneo. Não pense que Jesus tira uma febre, ou dá um rim para alguém, ou tira um câncer, porque Ele quer que você fique aliviado. Todos morrerão. Se Deus tivesse que nos aliviar do ponto de vista físico, Ele não nos deixaria sofrer um minuto sequer. Mas a cura e os milagres envolvendo aspectos físicos são um prenúncio de que o Senhor redimirá o seu povo. Assim como Isaías profetizou que o Messias viria e daria aos coxos o saltar como corça. Você viu que esse homem aqui no pórtico ele saltou quando Pedro, levantou ele. É interessante, o poder é de Deus, mas a mão é de Pedro, Deus coloca o poder ali à disposição para que ele levante aquele homem, e quem puxa é Pedro, e quando ele puxa, ele sai saltando de alegria, como esse texto que você leu de Isaías. Mas eu queria te dizer uma coisa: esse homem morreu, Pedro também, e todos os homens que Jesus curou morreram. Eu vou mais além: Lázaro
a qual ele ressuscitou ou reviveu, morreu. Mas se é para curar, para morrer, qual é a vantagem? É uma amostra grátis. Um dia toda lágrima será enxugada, um dia não haverá mais morte nem dor, nem haverá cemitérios, não haverá mais tudo isso que nos aflige fisicamente. A cura é o prenúncio das glórias futuras do Messias. Daquela árvore que dá fruto de ano em ano, e as nações comem aquele fruto, e a gente vive para sempre diante da presença de Deus. Portanto, não pense em cura como alívio imediato. Não pense assim, Deus cura, tem que curar, tem que curar. Se Deus quiser, Ele vai curar sim. E isso vai ser para a glória dEle e para o anúncio de que seu Filho voltará. Segundo ponto, a fala de Pedro, essa muito significativa, atente para ela. Ele diz assim, eu não tenho prata e nem ouro, em Atos mesmo. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Existe um sentido profundo nessa fala de Pedro. Ele diz que ele não tem prata nem ouro, ou seja, não temos um alívio imediato para você. Não temos nada que rapidamente resolva o aparente, mas eu tenho a cura. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, e ele diz ter Jesus, isso é muito significativo, é o mesmo que Paulo vai falar, o meu evangelho em outros momentos. Ele tem Jesus. Quando temos Jesus, isso é de fato ter Jesus, não é um jogo de palavras. Temos, Jesus é nosso e nós somos dele, e por isso ele se identifica com nós até no corpo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Ele vai falar aqui, não temos prata nem ouro, mas o que temos lhe dou. Cristãos não são curandeiros, são profetas. Cristãos não trabalham com curas tentando de alguma forma ganhar dinheiro. Você, por acaso, depois que vai ver ele pulando aqui, e Pedro vai falar, agora que você foi curado, você precisa entrar para a campanha dos 300 curados. Você precisa passar pelo portal dos curados, você precisa dar uma entrevista na internet, você precisa... Não há mídia, não há ibope, não há nenhum tipo de divulgação para eles mesmos. E nem ele vira a mesa, agora que você está curado, passa o que você tem para cá. Não, ele não é um curandeiro da televisão. Ele sabe que Cristo é seu tesouro. Na mesma frase, não tenho prata nem ouro, tenho Cristo. Cristo é o nosso tesouro. O mais precioso que temos é Cristo. E é isso que os apóstolos deram a ele. Não tenho prata nem ouro, mas eu tenho algo que é o meu tesouro, Jesus Cristo. Se Jesus é tudo que temos e tudo que podemos dar, fica estranho pensar que a igreja, quando vai, por exemplo, evangelizar os mendigos, ela fica retida se ela não tiver comida. Ela fica travada se ela não tiver uma camiseta para dar para o cara que está com frio. Ela fica desesperada porque ela precisa ter aquilo que a pessoa está precisando. E eu não estou falando nem de tragédia, de enchente, de Brumadinho, nem nada assim. Eu estou falando de coisas assim, por exemplo, você vai ali e você vê pessoas precisando de comida. Algum problema em dar comida para elas? Nenhum. Mas qual é o mais precioso que você pode dar a ela? Jesus. A igreja às vezes perde essa percepção de que Jesus é o que a pessoa precisa e dá aquilo que é alívio imediato, né? É interessante observar, tem um relato aqui importante para pensar aqui. Tomás de Aquino, ao qual alguns conhecem, certa vez Tomás de Aquino visitou um corrupto papa chamado Inocêncio IV e surpreendeu esse papa quando chegou, ao avistá-lo. O papa estava contando dinheiro, contando moedas, e ao vê-lo o papa disse a Aquino, esse é um relato: irmão, como você pode perceber, eu não posso mais dizer ao paralítico, não tenho prata e nem ouro. Aquino então lhe respondeu, isso é verdade, mas também o Senhor não pode mais dizer ao paralítico, levanta e anda. Palavra muito pertinente para nós, porque naquele momento Tomás de Aquino observa que o coração daquele homem considerava de fato que ele tinha prata e ouro, que ele tinha. Paul Washer costuma dizer, ou Jesus Cristo é tudo, ou não é nada. Ou Jesus Cristo é tudo que temos, ou de fato não é nada. Esse Papa, nesse momento aqui, expôs na condição do seu coração de que de fato ele, numa brincadeira, deixou transparecer algo. Talvez a pergunta seja aqui pertinente a todos nós: o que a igreja tem a oferecer?
O que você tem a oferecer aos colegas de faculdade, de trabalho, marido, esposa? O que você tem a oferecer? Jesus. O nome de Jesus, a história de Jesus, o Evangelho de Jesus. Isso é valiosíssimo. Não temos noção do quão valioso é. E terceiro, primeiro, lembre-se, a questão do milagre é um anúncio da vinda de Jesus, do escatom de Jesus, do fim de todas as coisas. Segundo, é tudo que temos. Ele é o tesouro. E quando nós vemos o milagre, temos que rapidamente tirar os olhos do milagre e dizer, mas é Jesus. É Jesus que cura. E terceiro, qualquer milagre deve sempre anteceder a pregação do Evangelho. Se acontece um milagre, tem de haver pregação do Evangelho. Infelizmente, a prima da minha esposa não ouviu a pregação do Evangelho, e ela foi curada. E eu me lembro dos pregadores que vieram naquela época, que curaram, não foi Evangelho que foi pregado. E por mais duro que tenha isso para te ouvir, a minha avó também não ouviu o Evangelho, e meu pai disse claramente que também ouviu o Evangelho há bem pouco tempo, em nosso meio até. Então, tanto as duas curas que eu citei, tanto uma quanto a outra, não vieram em seguida com a pregação do Evangelho. Não sei se minha avó foi para o céu, gostaria muito que ela estivesse lá. Eu gostava muito da minha avó. E a jovem que foi curada de surdez também não está com Cristo. De que adianta sermos curados fisicamente se o nosso coração continua cheio de pecado? Não adianta nada. E o que vai acontecer agora é a pregação de Pedro, verso 11. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Dê uma olhada no verso 16. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. É muito importante ressaltar, Pedro não se utiliza da cura que Jesus deu àquele homem para nenhuma bandeira particular, nenhuma defesa pessoal. Vocês sabem muito bem que eles eram pessoas marginalizadas naquele contexto. Ele não defende o grupo dele, ele não defende a comunidade que está surgindo, ele não fala: olhe mais para mim e para João quando estivermos pregando. Ele joga ali o Cristo. Ele não pega aquele momento para mais nada, senão para expor o Cristo e a sua verdade. A pregação do Evangelho, essa sim é permanente e eterna. A cura passa. O Evangelho e o que ele pode fazer no coração de alguém permanece para sempre. É a boa semente. E indo aí para os 10 minutos finais, eu gostaria de olhar com vocês timidamente, já que vai ser a discussão de semana que vem, a pregação de Pedro. A pregação de Pedro, que é a segunda, né? Nós estudamos uma pregação de Pedro inteira. Essa segunda pregação de Pedro também acontece sucedendo um evento extraordinário. Os homens do Pentecostes estavam perplexos, agora os homens da cura do coxo estão perplexos. Então essa perplexidade chama a atenção de Pedro, que toma a palavra e vai adiante e prega o Evangelho. Nesse momento aqui, duas coisas têm de ficar ressaltadas. A primeira, que nós já dissemos, Pedro afasta toda e qualquer publicidade pessoal para ele mesmo. É muito pertinente falar sobre isso. Como igreja devemos ter muito cuidado. Nosso uso da mídia e o nosso modo como nos expomos pode acentuadamente verificar que de algum modo nós queremos que as pessoas se lembrem de nós. Às vezes um anúncio é bom, mas o problema é quando eu quero construir uma imagem midiática que faça parecer que nós somos aquilo que nós somos, ou que somos mais do que de fato somos. Paulo fala que não devemos tomar em conta dele, além daquilo que ouvimos dele, daquilo que vemos dele. É importante que nós não busquemos visibilidade pessoal no Evangelho. Isso pode parecer muito bobo, muito simples, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa que dá uma palavra aqui e vai ouvir um elogio. Como foi bom, irmãos? Glória a Deus, foi bom.
que o Senhor possa nos sustentar. Acredito que o desafio do orgulho, do ego, ou do chamar para si, é um desafio que já derrubou muita gente. Já citei pessoas como Jim Swaggart aqui, e a gente poderia citar Caio Fábio, né? E a luta que a gente tem hoje, eu vejo o Caio Fábio tão arrogante, tão distante da palavra de Deus, tão buscando a si mesmo nos seus discursos. Temos que ter cuidado quando Jesus fizer grandes coisas em nosso meio. Temos que ter cuidado quando o Espírito Santo for derramado no nosso meio, nós virmos grandes coisas, pessoas se convertendo perto da gente, para que nós não venhamos a cair no orgulho ou na busca pessoal por visibilidade. Eu estava lá, foi eu que fiz, eu que preguei, eu aquilo outro. Então, um alerta para todos nós. O verso 16 vai mostrar como eles estavam preocupados de que somente Jesus fosse relacionado àquela cura. Somente Jesus. Eles estavam afastando qualquer sombra de adoração pessoal. E, num segundo momento, eu gostaria de observar com vocês como a pregação de Pedro avançou. Quando nós lemos a pregação de Pedro lá no Pentecostes, nós percebemos que Pedro fez uma interpretação de Joel, uma bela interpretação de Joel, onde o Espírito Santo é derramado, filhos e filhas profetizarão. Ele faz uma boa exegese daquele texto, mas nesse discurso Pedro vai muito mais além. Ele enfatiza nesse discurso cristocêntrico de que Jesus é da geração, ou prometido, no verso 13, de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Ele vai usar do aspecto anterior mesmo a Moisés. Ele usa Joel no outro texto, mas aqui ele vai dizer Abraão, Isaac e Jacó. O que eu quero dizer com isso, e vou mostrar mais aqui: Pedro avança na compreensão de Cristo no Velho Testamento. Ele vai usar a palavra servo. Essa palavra é usada por Isaías quando remete-se ao Cristo. Pedro está examinando o Velho Testamento e buscando evidências de quem Cristo é. Observe, por favor, o verso 22. O verso 22 vai dizer que Moisés falou aquilo que nós já obviamente conhecemos, né? uma profecia de Moisés: o Senhor Deus fará com que do meio de vocês, irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo que ele lhe disser. Pedro está observando as Escrituras mais acuradamente e observando que Jesus está em todas as partes da Escritura. Olha, Samuel ali, verso 24, todos os profetas, a começar com Samuel, ele faz uma análise exegética de que Samuel é o primeiro profeta bíblico, quando muitos naquele tempo não percebiam dessa forma. Teólogos modernos vieram assinalar que Samuel é o primeiro de um sistema profético que leva a Isaías, a Elias e todos os profetas. Então Pedro está acuradamente e atentadamente crescendo em conhecimento de Cristo. Como? Através das Escrituras. Isso é assustador ao pensar que Pedro esteve o quê? Pessoalmente com Jesus. Isso é grandioso. Imagine que alguém que esteve pessoalmente com Jesus poderia tomar para si mesmo a ideia de que, poxa, eu andei com ele, eu não preciso ficar indo na Bíblia ou no Velho Testamento procurando Jesus, eu já andei com ele. Não tinha versículo e nem capítulo. Ler um rolo da Torá não era mole. Você imagina pegar um livro todo da Bíblia, sem capítulo, sem versículo, e ir procurando o Cristo? Não é fácil. Então, Pedro, ao contrário de muitos de nós, cresceu em conhecimento sobre Cristo através das Escrituras. Isso deveria nos deixar atentos. Muitos estagnam por anos, muitos paralisam a sua percepção doutrinária por anos, caminham a passos lentos, são cristãos de muitos anos, que têm uma percepção sobre Cristo pequeníssima, ou quase nenhuma muitas vezes. Pedro nos assinala de que o amadurecimento é necessário, de um discurso para o outro, e a gente não pode dizer nem que se passaram um ano, talvez ali, 6 meses, não sabemos. Isso aqui se deu nos 3 primeiros anos da igreja. Pedro avança em conhecimento sobre Deus, e ele faz isso com o uso das Escrituras. Jesus diz que nas Escrituras ele está descrito, no caminho de Emaús ele chama aqueles homens e diz que Cristo deveria
cumprir todas aquelas agendas divinas. Ele vai buscando de Moisés, passando pelos profetas e tudo mais. E eu aqui estimulo a cada um de nós, temos procurado mais por Cristo, temos estudado as Escrituras de tal forma que nós estamos reconhecendo Cristo em cada profeta, em cada nuance, a cada movimento de Esther, a cada vez que Jonas passa 3 dias no ventre do peixe. Será que nós estamos buscando Cristo na rocha de Meribá? Será que nós estamos buscando Cristo em Davi? Será que nós estamos nos aguçando em conhecimento sobre Cristo? Como Moisés disse, conheçamos e prossigamos em conhecer. Esse desafio eu acredito que Pedro nos deixa essa noite, que mesmo tendo andado com Jesus, cresceu em graça e conhecimento através das Escrituras. A gente não vai trabalhar hoje o texto, mas ele termina o 26 falando assim: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Isso aqui é um tiro no pé da pregação da prosperidade, porque vai parecendo que Deus vai fazer uma coisa que ainda não tinha feito, né? Deus vai te abençoar. Como? Ele vai fazer você abandonar suas maldades. Parece que vai ser outra história, né? Vai te dar a bênção de abandonar os pecados, vai te dar a capacidade de olhar para si mesmo e se ver miserável. A grande mensagem do Novo Testamento está no verso 19, que diz: arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. A grande mensagem do Novo Testamento é: vamos nos arrepender e vamos nos convencer de que Jesus é o Senhor pela graça do Espírito Santo, e então vamos conseguir adorar a Deus em espírito e verdade. A mensagem do Novo Testamento é sobre arrependimento. Eu te convoco a orar comigo nessa noite, pensando profundamente sobre as coisas que tratamos. Oração, não uma ou duas, mas uma vida de oração. Milagres podem vir ou não, mas quando acontecerem, são um prenúncio de que Deus um dia redimirá todas as coisas. E buscar a Cristo nas Escrituras. Precisamos nos aprofundar no conhecimento de Cristo, para que nossa pregação seja repleta de compreensão. Para não nos deixar aqui sem um gostinho, que vai ser tratado na semana que vem, a pregação de Pedro, inclusive, quando ele usa aqui, autor da vida no verso 15, é uma expressão grega que era usada somente a heróis gregos ou deuses gregos. Pedro está aprendendo a falar com sua cultura, e nós também vamos aprender semana que vem. Que a graça de Deus esteja sobre nossas vidas. Peço que você ore comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, a graça, maravilhosa graça de Jesus está aqui, nos fazendo pensar profundamente sobre nossa vida de oração. Se de fato temos uma vida de oração, se temos orações ou temos vida de oração, se temos momentos onde lembramos de orar ou oramos sem cessar. Essa noite o Senhor precisa nos ajudar. Nos ajuda, Jesus. Ilumina o nosso coração com a grandeza do Evangelho e nos faz perceber que precisamos mudar a disposição odiosa e vergonhosa com que tratamos a oração. Também transforma o nosso coração para que, embora os milagres possam acontecer ou não, quando acontecerem, sejam para nos mostrar que um dia Deus redimirá todas as coisas. E quando não acontecerem, a Tua graça nos basta. Nos ajude a olhar para as Escrituras e procurar Cristo em cada cena, em cada gesto, em cada personagem. Nos ajude, Senhor, a não olhar para a Bíblia como uma série de imagens ou sons e cores sem sentido, mas como a única história onde Deus redime seu povo e onde o Evangelho, a história que conduz toda a mensagem da Bíblia, possa nos fazer perceber que há o Evangelho em Gênesis, em Êxodo, em Samuel. Ajuda, Pai, pessoas aqui que talvez não tivessem se percebido da necessidade de estudar doutrina, estudar teologia, e de que isso não é luxo de pessoas que ficam isoladas com seus livros sem falar com ninguém, mas isso é dever de cada crente. Que em nome de Jesus
nós estejamos hoje com a disposição necessária para buscar a palavra de Deus, examinando palavra por palavra e encontrando o Senhor Jesus em cada uma delas. Obrigado por esse encontro maravilhoso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos.